Bom, nosso entrevistado é Jamil Chad. O Jamil, ele hoje é correspondente colunista da UOL em Genebra, mas há tempos ele tem se destacado aí como um dos grandes nomes dos direitos humanos aqui, representando isso que nós vamos conversar hoje, aí, uma geração em extinção que é do multilateralismo. Ele mora em Genebra. Então, Jamil, você tem acompanhado todos os fóruns internacionais aí, todas as organizações reunidas em Genebra. Nós temos, digamos, esse nacionalismo fechando os países, a luta contra a globalização, uma globalização selvagem. Dá para estimar em que essa epidemia da coronavírus, mais crise de petróleo, pode levar o mundo? Se pode fortalecer o multilateralismo ou levar a uma nova Idade Média? Meu caro, antes de mais nada, obrigado aí pela oportunidade, mas, de fato, essa é uma encruzilhada. Mas a diferença é que ninguém esperava que a encruzilhada viria de uma doença, que viria de um vírus. Muitos achavam que viria de um impacto econômico, de algum tipo de guerra comercial entre Estados Unidos e China, ou mesmo da tensão no Irã. E olha que curioso, o teste, o stress test, né, do multilateralismo veio por meio de um vírus que chacoalhou muita gente, claro, chacoalhou as instituições, mas colocou um ponto de interrogação. Até que ponto as fronteiras, não só fronteiras físicas, mas aquelas econômicas, de dizer, não, aqui o que vale é o Made in America, é o Made in China, é a produção local, porque, afinal de contas, é isso que vai interessar. Essa questão foi colocada em xeque, de uma certa forma, pelo vírus. Por quê? Porque o vírus provou, por todas as formas possíveis, de que ele não respeita, obviamente, fronteiras, de que ele não tem qualquer tipo de distinção de classe social, ou de que ele prefere uma cor, ou ele prefere uma religião, ou uma ideologia. Não. Ele atingiu de políticos europeus a, obviamente, senhores e senhoras de idade na Itália. Então, você tem aí algo extremamente democrático e que colocou em xeque justamente essa visão. Agora, o que é que vai acontecer a partir de agora? E essa é a grande questão. Na OMS, nos últimos dias, ficou muito claro que só uma resposta coordenada vai ter resultado. Só uma resposta coordenada. Inclusive, tem médicos da OMS mantendo reuniões essa semana e levando de volta para os seus países, dizendo, olha só, lá na OMS a constatação é de que, se não houver algum tipo de troca de informação instantânea, real, entre os governos, nós estaremos com muitos problemas. Mas, ao mesmo tempo, você tem suspeitas muito grandes de que, inclusive, nos Estados Unidos, Donald Trump, nesse momento, mas em outros países europeus, o vírus está sendo utilizado para dizer, olha só, o que importa é o fechamento de fronteiras, a defesa do nosso povo e, claro, com isso, com o nacionalismo à flor da pele, vamos vencer o vírus, quando justamente vai ser o contrário. Enfim, o que eu quero dizer, é uma encruzilhada muito importante. O vírus, ele não tem uma letalidade alta, mas, Nassif, ele tem um impacto político extremamente profundo. Porque, veja bem, nós tivemos aí nas últimas décadas, aí, com esse advento desse neoliberalismo feroz, aí um desmonte das políticas públicas de saúde. E agora fica claro que aquele pessoal que você deixou ao relento, que pode pegar coronavírus, pode te passar também. Nesse sentido, a gente tem a questão das fronteiras, mas tem a questão das classes sociais também. Nesse sentido, você acredita que vai haver uma retomada aí da prioridade das políticas públicas? Olha que curioso. Na sexta-feira, foi uma coletiva de imprensa bastante importante da OMS, com Michael Ryan, que é o chefe da operação, dizendo, olha, não adianta vocês acharem que vocês vão poder deixar os imigrantes e os refugiados fora dessa política, porque o refugiado, o imigrante, ele vai fazer o vírus voltar para a sociedade. Não adianta culpá-lo, porque foram vocês, governos, que não deram uma resposta para esses bolsões. Então, não há alternativa, se a gente for pensar em termos lógicos. Também não há, tampouco há alternativa, Nassif, se a gente for falar em resgate das economias.
o resgate das economias virá, o pacote virá do Estado. Não adianta você achar que o mercado vai resgatar o mercado. Não, o mercado vai fazer sobreviver aqueles que estiverem em boa situação. Agora, é o Estado que vai ter de colocar dinheiro. E olha, aí voltamos para vamos dizer assim, uma etapa anterior. O Estado voltando a salvar os seus cidadãos e o Estado tendo de garantir a saúde para todos, para que justamente aquela elite fique protegida. Então, é muito irônico, é muito quase perverso, né, para esse neoliberalismo selvagem, você vê que ele é ameaçado justamente porque ele não cuidou de todos. É o coronavírus. Exatamente. O coronavírus que eu tenho visto aqui um debate muito acalorado de gente dizendo, então, se nós nos protegermos, como é que dá para sair dessa, etc. E aí, basicamente, a recomendação não, todos precisam estar protegidos para que todos estejam protegidos. Né? O que é chocante quase num sistema capitalista de todo, né, cada um por si. Não, todos protegidos para que todos estejam protegidos. Jamil, se não fosse esses tempos de obscurantismo aí, de evangelismo, eu diria que é o castigo divino. Mas atualmente não vamos citar isso, não, porque senão... Não é bom, não. Não é bom. E a questão das pesquisas de vacinas e tudo, como que a OMS chega a fazer uma articulação disso? De que maneira que as instituições científicas estão atuando? Justamente na próxima semana nós vamos ter mais informações, mas o que já sabemos é que existem pelo menos 20 produtos sendo pesquisados ao mesmo tempo. 20 vacinas, na verdade 23 vacinas candidatas para que sejam, vamos dizer assim, as eventuais certificadas pela OMS. A OMS tem servido como plataforma, é uma plataforma frágil, porque de fato é uma burocracia. Do outro lado você tem, obviamente, empresas privadas muito mais ágeis para chegar a soluções do que aquela burocracia, mas ainda assim a OMS tenta se apresentar como um centro para compartilhamento dessa informação. Nessa questão, estima-se aí normalmente que uma vacina leve entre 4 e 5 anos para chegar ao mercado. Com essa atuação, a OMS espera que tenhamos a vacina em 2021. Não há nenhuma chance de ter essa vacina em 2020 no mercado. Provavelmente sim, um resultado positivo da vacina ainda em 2020, mas até chegar no mercado nós vamos estar falando em 2021. Se isso acontecer, obviamente é uma grande vitória. Agora, também há vamos dizer assim, uma segunda etapa, não diria segunda camada nessa história, que é justamente a concorrência entre essas empresas. Ela pode ser, voltando ao capitalismo, ele pode ser muito benéfico, mas ele pode colocar uma questão, que é a seguinte: eu, empresa privada, Jamil Chad, imagine, descubro essa vacina, que compromisso eu tenho de compartilhar com o resto da humanidade e abrir mão da minha patente. Então, essa é uma negociação que a OMS tem forçado muito a barra, dizendo, olha só, existe dinheiro para isso. Hoje mesmo, um fundo de 7 bilhões de dólares foi criado justamente para financiar várias coisas, entre elas uma vacina, mas queremos a garantia de que isso tenha um acesso global. A empresa, o que ela ganharia em retorno? Porque o que é o monopólio? Claro, o que é o monopólio? É você o dono do mercado, eventualmente um mercado às vezes pequeno. Agora, nesse caso, a OMS diz, você vai chegar primeiro, você vai ter a vacina e você vai ter um mercado global. Então, não dá nem para reclamar, né? Agora, a legislação de patentes, ela permite, inclusive, países emergentes quebrar patente quando for remédio destinado a grandes endemias, né? Certamente, e é isso que justamente um dos argumentos que a OMS usa é que, olha só, a quebra de patentes ela é autorizada em pandemias, epidemias, no caso de outras situações também, em caso de guerra, etc. Um país pode quebrar a patente
para fabricar localmente aquela vacina. Então, você fazer um produto e não chegar a um acordo, você corre o risco de, nesse caso, ver esse produto passar para a mão de alguém. Então, é de interesse, ou pelo menos a OMS tenta colocar isso para as empresas, que é de interesse deles mesmos conseguir um preço significativamente baixo para que ninguém tenha a tentação de ir lá e quebrar a patente. Né? Porque, obviamente... E o paradoxo é que, para ter direito à patente, ela tem que mostrar como que ela faz as coisas. Né? Exato. O que obviamente, você volta tudo no tempo, né, basicamente. Hoje, nos Estados Unidos, foi aprovado exame de graça para todo mundo. Essa universalização do exame, a OMS está vendo também com os países signatários? Também, o exame e o eventual tratamento, porque também, além da vacina, existe uma linha de pesquisa que é justamente sobre o tratamento. Isso também está sendo avaliado. Aí existe uma questão até mais complicada, porque, no caso americano, essa gratuidade vem com um tesouro, com o secretário do Tesouro com muito recurso. Né? Ali está garantido. Mas em países onde esse espaço fiscal não exista, pode ser um problema. E aí que entra uma outra negociação, que é justamente com o Banco Mundial, com o FMI e com a própria OMS, para que seja financiado esse acesso. Porque tem um aspecto, Nassif, que é importante, que talvez a humanidade aprendeu nos últimos... Poucas coisas a gente aprendeu nos últimos 20 anos, mas uma delas é o fato de que na AIDS, em outras doenças, o mundo levou muito tempo para entender que o acesso a remédio é uma proteção para o resto da comunidade. Então era aquele negócio, não, olha, perdão, não tem dinheiro você não tem dinheiro para isso, é teu problema. Eu vou pagar pelo meu tratamento. Não, de repente ficou claro no caso da AIDS, que o tratamento também protegia as outras pessoas. Então, passou a ser de utilidade pública, um bem público, você garantir um serviço maior. Essa é um aprendizado que vai, vamos dizer assim, eu não diria contaminando, mas ajudando a formar esse novo pacote que a gente vai ver certamente em 2020 sendo formado. Jamil, sessão nostalgia, os tempos que o Brasil tinha um SUS dinâmico e deu uma aula para o mundo sobre como enfrentar o HIV. E hoje, com essa... E como é que, agora entrando na sessão humilhação nacional, como é que teve algum eco aí esse jogo de cena do Bolsonaro, o filho dizendo que estava, ele dizendo que não estava? Como que a ameaça Bolsonaro para a saúde está sendo vista aí? Vamos colocar por partes. Primeiro, assim, eu não estou brincando, mas desde a alta cúpula da FIFA, tá, até a direção da ONU, WhatsApps de pessoas bastante graúdas, não vou citar os nomes, mas pessoas muito elevadas com fotos do Bolsonaro e Trump juntos. Ou seja, dizendo, né? Vocês vão fazer esse favor para a gente? Quase basicamente era essa a piada de gente, eu insisto, eu evitei dar respostas muito taxativas, mas você via a quantidade de gente que acompanhava justamente essa questão. E aí, quando sai na Fox que o Bolsonaro Júnior, né, como eles chamaram, inclusive, não disse exatamente aquilo que ele disse, que ele não disse, é mais um grãozinho, Nassif, da falta de credibilidade total que o nosso governo tem. Né? Porque se o governo não consegue nem, a família não consegue nem dar uma mensagem clara do qual é a situação de saúde do chefe de Estado, você vê, obviamente, um desmoronamento de qualquer credibilidade. Esse caso pequenininho aí que nós vimos que é um problema de comunicação, é um problema muito maior, que é a da credibilidade do país. E essa credibilidade do país, ela foi em um ano, e eu sinceramente nunca pensei, por mais que a gente pudesse eventualmente não gostar desse candidato ou daquele, ninguém nunca aqui fora pensou que em um ano ia ser destruído de uma forma tão rápida e de uma forma tão profunda, porque
não é só, foi só a Amazônia. Não, não foi só a Amazônia. Foi só a violência policial. Não, não foi só a violência policial. Foi só o crescimento. Não, não foi só o crescimento que não veio. Né? Então você tem uma coleção, uma coletânea, basicamente, de absurdos que colocam um país hoje. Hoje mesmo, desculpa, vou desviando um pouquinho não tem alguém na OMS. Como é que o Brasil tem atuado internamente? Né? O Brasil tem pressionado de algum jeito e tal. E esse diretor da OMS me disse: Brasil? O Brasil não tem capacidade de fazer nada hoje aqui. Quer dizer, o Brasil era um ator incontornável na própria OMS há, eu diria, 10 anos. Né? É um ator incontornável. Hoje você tem um diretor da OMS dizendo: não, desculpa, que pergunta é essa? Que pergunta é essa tua? Você está falando de um país irrelevante. E é isso. Né? Então, assim, estamos falando de uma crise global e eu estava fazendo uma pergunta de repórter, como você sabe muito bem. Qual é o bastidor que está acontecendo com o nosso país? E a resposta foi essa. Essa mesma resposta, assim, que eu tenho visto de uma forma muito clara em várias entidades ao mesmo tempo. E, para piorar, em algumas delas, um comportamento do Itamaraty, da diplomacia brasileira, de uma arrogância fora do comum. Né? E essa arrogância, com essa falta de credibilidade, é absolutamente desastroso. Mas a única defesa do idiota é a arrogância mesmo, né? Não tem... Que coisa. Seu amigo, muito obrigado aí por sua entrevista. E aparecendo no Brasil, vem tomar um cafezinho aqui. É só deixar passar a quarentena aqui que eu estou aí. Tá bom. Até mais. Um abraço.